Olá! Hoje vamos conhecer um pouco sobre a doença de Alzheimer. A doença de Alzheimer é uma doença neurodegenerativa, ou seja, é a degeneração das células nervosas. Sendo assim, ocorre uma morte neuronal, que logo após o início dos sintomas, a doença de Alzheimer vai se agravando. A doença de Alzheimer é clinicamente caracterizada pelo comprometimento das habilidades cognitivas e funcionais, juntamente com os sintomas comportamentais. Esta trata-se da principal doença neurodegenerativa, correspondendo a 70% de todos os casos de demência. Mas o que é demência? Demência é uma síndrome caracterizada clinicamente pelo início lento dos déficits de memória, acompanhados por vários graus de alterações de personalidade. Este afeta a função, a qualidade de vida, o desenvolvimento econômico e social e a estrutura familiar. Na doença de Alzheimer, ocorre a atrofia cerebral, onde há a morte neuronal, levando a um cérebro diferente de um cérebro saudável. A causa da doença de Alzheimer ainda não foi totalmente esclarecida, mas sabe-se que 70% dos casos vêm de herança genética, ou seja, as chances de se obter a doença de Alzheimer aumentam bastante quando algum membro da família já possui ou possuiu a doença. Outros fatores são levados em consideração, sendo os fatores ambientais e o estilo de vida, como a exposição a metais tóxicos, químicos industriais, pesticidas e poluentes atmosféricos. Estes podem levar a um processo de neuroinflamação no sistema nervoso. Dessa forma, um fator genético associado a um fator ambiental pode elevar o curso da doença de Alzheimer. Diagnóstico. Como a doença de Alzheimer é degenerativa, os sintomas vão aparecendo de forma lenta e logo vão progredindo. Sendo assim, o diagnóstico se enquadra com cada fase da doença. A primeira fase chama-se fase assintomática ou pré-clínica. Essa é a fase em que o indivíduo apresenta alterações, mas sua capacidade cognitiva está normal. A segunda fase é chamada de fase sintomática ou pré-demência. Nessa fase, o indivíduo apresenta um declínio cognitivo progressivo, antes do início do comprometimento funcional. Nesse momento, o indivíduo observa que ele tem um declínio cognitivo importante, mas é independente e ainda não apresenta o quadro de demência. A fase 3 é chamada de fase de demência. Progressão da doença. Nos estágios iniciais, tem um comprometimento nas regiões relacionadas com a memória, pensamento e planejamento. Nos estágios de leve a moderado, há um comprometimento na fala, na compreensão de discursos, na percepção de onde o corpo está em relação aos objetos ao seu redor. Um exemplo é lembrar de onde deixou o carro ao sair de casa ou de outro lugar. Nos estágios mais graves, há uma perda da capacidade de se comunicar, reconhecer a família e pessoas queridas e cuidar de si mesmo. O tratamento. A doença de Alzheimer é uma doença crônica, ou seja, ainda não possui uma cura e o seu tratamento é feito com uma equipe multidisciplinar e a partir dos sintomas que vão aparecendo. Sendo assim, o seu tratamento é feito de forma sintomática. A prevenção. Apesar de 70% das causas de doença de Alzheimer serem de fatores genéticos e 30% serem agravamentos por fatores ambientais e de estilo de vida, ainda assim há medidas de prevenção para a doença de Alzheimer. São elas o exercício físico, que possui um papel importante na prevenção da doença de Alzheimer e no tratamento também. E a alimentação, que também influencia para a ocorrência e prevenção da doença de Alzheimer. Uma alimentação pobre e desfavorecida de nutrientes acaba por aumentar os radicais livres no organismo, ocasionando o aumento de doenças que podem vir a aparecer. Hoje há uma dieta criada e ainda está sendo estudada para o fortalecimento dos neurônios, que é a dieta MIND. A dieta MIND é uma mistura da dieta mediterrânea e a dieta DASH, que é uma dieta utilizada para pacientes com hipertensão. A dieta MIND abrange 15 grupos de alimentos, incluindo 5 tipos de alimentos que devem ser evitados, porém o dobro do que devem ser consumidos. Os melhores alimentos para o cérebro são hortaliças, principalmente verduras folhosas,
oleaginosas, frutas vermelhas, peixes, aves, cereais integrais, azeite de oliva e vinho. Deve-se ser evitado carne vermelha, manteiga ou margarina, queijos integrais, guloseimas de confeitaria como bolos, tortas, doces, frutas e afins, e também fast food. Muito obrigada por chegar até aqui e até o nosso próximo encontro.